foi um episódio que aconteceu comigo na Sala Cecília Meirelles. Essa eu conto o nome porque tornou-se um episódio público. Saiu, para vocês terem ideia, 2 vezes no Fantástico. Isso foi em 2000, salvo engano, então já tem um bom tempo. E... vou acabar contando, né? A história é bem curiosa. Vou tentar resumir. A época, eu, naturalmente, em 2000 ainda não, como eu sou advogado velho, eu não era advogado, mal conhecia algumas coisas. Eu estava já lendo bastante sobre direito do consumidor, que eu sempre me interessei, né? E eu tenho uma filha, ia dizer que tinha, né? Eu tenho uma filha que mora no Rio, e essa filha, à época, estava com 4 meses, uma idade muito tenra, mas a mãe dela é musicista, profissional, é pianista, e a mãe dela gerou-a ouvindo música clássica. E talvez alguns dos senhores lembrem dessa história, não sei se ficou tão marcante assim, mas foi uma história bastante emblemática, que foi justamente a ponte que me fez pensar, será que eu vou continuar trabalhando como produtor e empresário cultural, tentar insistir aqui na consultoria de atendimento? E isso me deu um estalo realmente me deu um impulso muito forte para migrar, ou pelo menos para acrescentar o direito na minha vida. Eu cheguei à Sala Cecília Meirelles com a minha filha de 4 meses, um sábado à tarde. Os detalhes são importantes, eu vou contar poucos, mas são. Era um sábado à tarde, e um concerto leve, era Mozart, salvo engano. E a criança tinha sido liberada pelo pediatra para sair, e tinha que acompanhar a mãe, que estava já há meses em função da criança, pela gravidez e depois pelo nascimento, né? Era o primeiro momento que a família, à época a minha família, saía para levar essa criança e essa mãe para ter uma pequena distração, com autorização médica e, em tese, com respaldo da lei. Uma sala pública, a Sala Cecília Meirelles é uma sala de concertos pública lá no Rio de Janeiro. Em lá chegando, a mãe entrou, foi cumprimentar as pessoas, eu estava com o ingresso na mão, na hora que eu fui passar com a criança silenciosa, a criança não chorava. Fomos barrados, sumariamente barrados. Aí por que barrados? O porteiro só apontou. Mas aquilo ali é um cartaz. Eu perguntei, olha, o meu conhecimento de direito era parco, né? Para não dizer quase nenhum. Ele disse, mas está embasado em que lei? Eu perguntei a ele. Eu disse, não, isso aqui a gente cumpre isso aqui. Eu disse, olha, eu cumpro lei. Se o senhor me mostrar alguma norma jurídica, né, que a gente seria o gênero, né, que respalde isso, eu vou para casa sem nenhum problema, mas senão eu vou querer entrar. Estou com os ingressos. Aí mandaram chamar o gerente, extremamente grosseiro, estilo daquele gerente, aquele superintendente do banco, e ele me disse, depois de muita grosseria, que não podia entrar porque a criança podia chorar e atrapalhar o espetáculo. E eu falei, olha, se for assim, vocês vão ter que barrar pessoas com celulares, na presunção de que também poderão ter sido esquecidos ligados e vão tocar. Eles vão ter que barrar também pessoas com sintomas de resfriado, de gripe, na presunção de que poderão ter um acesso de tosse ou de espirro e vão atrapalhar o espetáculo. Porque partindo da presunção de que a criança vai chorar, de que a pessoa vai espirrar, ou de que o telefone vai tocar, tem que barrar todo mundo que tiver com alguma suspeita de que vai atrapalhar. O negócio ficou meio assim, né? Eu falei assim, isso está embasado em alguma norma? Na época eu chamava de lei, né? A gente chama genericamente de lei. Eu falei assim, não, isso aí é uma regra da casa, que o diretor confeccionou e mandou pendurar isso aí. Então o senhor chama o diretor. Não quis vir conversar comigo, me conheciam, eu trabalhava na área de música, não quis vir conversar comigo. Olha só a construção, né, de um cidadão, né? Não quis vir conversar comigo. Eu falei, bom, não me resta outra alternativa, chamei a polícia. Quando souberam que tinha uma criança de colo envolvida, vieram 3 viaturas. E não sei se um cabo, um tenente, não sei, enfim, um oficial, bastante atencioso, bastante cordato, viu a situação e disse, não, eu vou entrar, porque o espetáculo já tinha começado, naturalmente, essas alturas, né, o espetáculo devia ser, acho que 4, 5 da tarde, já devia estar com pelo menos 40 minutos de iniciado. Essas alturas não era mais a questão de entrar ou não entrar, a questão de cidadania, né, se tem razão de estar barrado, nós vamos embora, se não tem, nós vamos entrar, ou pelo menos alguma coisa vai ter que acontecer. E o oficial
entrou, foi lá no ouvido do diretor, segundo ele me contou depois, e conversou, explicou a situação, disse quem eu era, pouco importa quem eu era, mas disse até, ele até me conhecia, e voltou dizendo, olha, senhor Marcos, infelizmente, ele não vem nem para conversar, nem para resolver, para nada. Aí ele disse, eu vou lhe dizer alguma coisa, eu vou lhe dizer uma coisa aqui em particular. Ele está lá bajulando o governador do estado, que está aí porque é a inauguração solene da temporada, etc. Ele está lá por conta de bajulação. O senhor aqui, infelizmente, o senhor e sua filha não têm, nesse momento, importância. Eu falei, eu já percebi. E ele falou, o senhor quer fazer o quê? Eu falei, eu quero registrar um BO. E fomos para a delegacia. Lá no Rio, não sei se ainda existe, não sei como é que está isso, tem tempo que eu não estou mais no Rio, né? Tinha uma delegacia chamada Delegacia Legal. Era o nome, Delegacia Legal. Legal, eu acho que no duplo sentido, né? As outras, naturalmente, não eram tão legais, né? Mas essa delegacia legal, pelo que eu vi, porque acho que tinha ar-condicionado, era um pouco mais tranquila, mas a delegada não era muito legal, não. Porque eu cheguei, a criança continuava calada, hein? E cheguei, conversei, expliquei, a delegada ficou assim meio plantonista, né? Já era sábado à noite, essas alturas, né? E a delegada não conseguia enquadrar o caso na lei, o caso concreto na norma jurídica, não conseguia fazer a subsunção. E eu insistia, falei assim, olha, doutora, eu não conheço, eu sou um mero produtor cultural, eu não conheço, mas eu tenho certeza que há algum respaldo. Não é possível que uma criança calada, é uma cidadã, não possa ingressar num teatro público. Aí eu já até consultei um juiz de plantão, ele também não conseguiu enquadrar, e tal, e entrou e me deixou lá em pé, não me disse mais nada, eu insisti mais um pouco, ela voltou e disse, olha aqui, olha, se o senhor continuar insistindo, eu vou lhe prender por desacato. Aí eu liguei para o meu advogado, ele disse, Marcos, infelizmente, diante desse tipo de arbitrariedade, de abuso, melhor ir para casa. Aí fomos para casa, eu e minha filha, calados. Ela porque já estava, e eu porque fui calado, né? Fazer o quê? Peitar a delegada e ser preso? Se eu fosse advogado hoje, pelo menos tinha as nossas prerrogativas, ia ser um pouco diferente a briga, né? Mas não tive jeito, fui para casa. Aí ambos calados e pela segunda vez humilhados, né? Segunda-feira de manhã, domingo, eu não sabia quase nada de direito. Eu sempre enfatizo isso para vocês verem como é que a necessidade faz o sapo pular, né? Como diz a sabedoria popular. No domingo eu rascunhei lá, minutei uma petição, como mais ou menos já tinha visto e tal, e explicando os fatos, fazendo uns pedidos como eu achava que deveria ser. E segunda-feira cedo eu liguei lá para o juiz na época chamava Vara da Infância e da Juventude. Não, na época, esse é o nome agora, né? Era Juizado de Menores, eu acho. Enfim, acho que já era Vara da Infância, pouco importa. E tinha lá nessa vara um juiz que hoje é desembargador do TJ, uma pessoa extraordinária, um ser humano assim, realmente de uma sensibilidade, de um bom senso. Ele me ouviu. Eu liguei para explicar o caso por telefone e diga, o senhor pode vir à vara para conversar pessoalmente comigo? Posso, sim, senhor. Ele falou, que hora o senhor pode? Eu falei, posso ir agora. Então venha. Eu fui. Petição debaixo do braço. Né? Um esboço de petição. Né? Cheguei lá, contei tudo de novo para ele. Ele disse, o que o senhor quer fazer? Eu falei, eu quero processar o Estado. Ele disse, então o senhor tem que representar. Né? Eu falei assim, olha, eu já trouxe aqui. Ó. Não sei como está não, excelência, mas está aqui. Ele mandou protocolar, uma salinha lá, nem sei o que era, mandou protocolar, me deu nem cópia, nem contrafé, nem nada, não tinha levado nada, né?